gostaríamos de estar, pela graça e misericórdia de Deus, estamos estudando sobre um pouco sobre o avivamento desses sábados. Vamos fazer uma pequena introdução nessa noite e outros sábados, pela graça de Deus, estaremos estudando sobre o avivamento. E é interessante, amados irmãos, que deve partir do nosso coração uma necessidade enorme de sermos avivados, renovados, restaurados, visitados poderosamente por Deus, pelo seu Espírito Santo, e que haja realmente uma mudança do modo radical na nossa caminhada cristã, do modo nosso viver cristão, o andar cristão, o ouvir cristão, o servir cristão, a adoração cristão, todos, amados irmãos, do modo celestial, do modo de Deus que está dentro da sua palavra. Então a palavra de Deus diz, o Salmo 85, 6, vamos ler juntos. Salmo 85, 6. Salmos 85, 6. Porventura não tornarás a verificar-nos, para que em ti se regozije o teu povo? Vamos ler outra vez. Presta atenção no que está dizendo. Diz aqui são os salmos de Corá. Ele está colocando diante de Deus. Porventura não tornarás a vivificar-nos, para que em ti se regozije o teu povo? Então, meus irmãos, avivamento, regozijo no Senhor vem junto. Vamos ler outro texto lá no Salmo 80. Vamos ler o versículo 3, o versículo 7, o versículo 14 e o versículo 18 e 19. Vamos ler todos juntos. Salmo 83. Restaura-nos, ó Deus, faze resplandecer o teu rosto e seremos salvos. 7. Restaura-nos, ó Deus dos exércitos, faze resplandecer o teu rosto e seremos salvos. Versículo 14. Ó Deus dos exércitos, volta-te, nós te rogamos, olha do céu e vê, e visita esta vinha. Versículo 18. E assim não nos apartaremos de ti, vivifica-nos e invocaremos o teu nome. Restaura-nos, ó Senhor, Deus dos exércitos, faze resplandecer o teu rosto e seremos salvos. Vamos para Abacuque, capítulo 3. Abacuque, capítulo 3. Versículo 2. Abacuque 3, versículo 2. Abacuque é depois de Naum e antes de Sofonias. Abacuque 3, versículo 2 diz assim, todos juntos. Tendo ouvido, Senhor, as tuas declarações, e me sinto alarmado, aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos, e no decurso dos anos, faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da tua misericórdia. Também, amados irmãos, em Jeremias, capítulo 17. O clamor de Jeremias, capítulo 17, versículo 14. Deve ser o clamor do meu coração, do seu coração, diante das circunstâncias das nossas vidas, como nós temos caminhado. Jeremias 17, 14. São duas coisas que ele pede aqui, amados irmãos: curar e ser salvo. Lembre-se que ser salvo aqui não é ser salvo da perdição, da condenação do pecado, já somos santos. É ser salvos de nós mesmos, é salvar a nossa alma doente. E ele diz assim: cura-me, Senhor, e serei curado, salva-me e serei salvo, porque tu és o meu louvor. São colocações, amados irmãos, do pedido profundo do coração de ser visitado poderosamente por Deus. Vamos orar. Pai querido, a necessidade nossa, nesse momento, nessa hora, nesse tempo, é uma visitação do Teu Espírito Santo,
avivando-nos, Senhor, restaurando-nos, Senhor, curando-nos, Senhor, salvando-nos, Senhor, de nós mesmos. Com a tua graça e misericórdia, eu clamo em nome de Jesus. Visita poderosamente essa Assembleia, a tua igreja no mundo todo, Senhor. E que realmente, Senhor, haja uma devoção a Ti, Senhor. Um regozijo. Um voltar-se a Ti, arrependidos pela tua graça e tua misericórdia. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, na história da igreja nós tivemos vários avivamentos. Isso nós vamos ver na história do Velho Testamento. Você pode ver em Crônicas, Segunda Crônicas, Segunda Reis, principalmente na tribo de Judá, Benjamim, nós temos ali 5 avivalistas. Época de tremenda situação difícil do povo de Deus. E isso não é diferente de nós hoje, não é diferente se nós analisarmos a situação que está. A situação é a mesma, que é o que, amados irmãos? É um profundo declínio espiritual. É um profundo falta de prazer e regozijo nas coisas de Deus. É um profundo declínio da devoção a Cristo e a sua palavra. Uma profunda necessidade de uma vida cheia do Espírito Santo. Muitas vezes é um formalismo religioso. Nós dormimos, congregamos, mas aquilo não traz nenhuma repercussão em nossa vida. Porque nós estamos que nem pato. Por que pato não afunda na água? Porque ele tem impermeabilizante nas penas. Então muitas vezes a palavra de Deus tem feito isso. Nós ouvimos a palavra de Deus, vimos a palavra de Deus, mas coloca aquilo, colocamos em prática. Por isso que as 7 igrejas, Apocalipse capítulo 2 e 3, ele vai dizer: ouça o Espírito diz a igreja. Talvez o grande problema nosso é ganhar o ouvido espiritual, o ouvido celestial, o ouvido ungido pelo Espírito Santo, para que possamos ouvir, mas ouvir de um modo, amados irmãos, tão real, tão profundo, que fleche, atinja profundamente os nossos corações e mude o nosso caminhar diante de Deus, como peregrinos em terra estranha, aqui no nosso lar. Terceiro, amados irmãos, é uma degeneração moral. Aí só nós olhamos um pouquinho, amados irmãos, as maiores imoralidades hoje estão acontecendo dentro das igrejas. Acabou a moral. Cadê a honestidade, a santidade, a pureza, a piedade, o fruto do Espírito? É uma degradação moral. Também, amados irmãos, é uma obsessão comercial, onde tudo gira em torno de dinheiro. O foco é o dinheiro. Onde desde essas igrejas se movimentam e tendo por trás, na grande maioria, o dinheiro. Há um desastre iminente e pendente, meus irmãos. Mas há um apelo de Deus para a minha vida e sua vida. Volte. É o maior apelo de Deus para a minha vida e sua vida. Volte. Volte. Arrepende. Volte. Pondere, pense, raciocine, avalie se nós estamos dentro dos caminhos antigos ou nós estamos nos caminhos novos da igreja contemporânea, que Cristo não é o centro, a cruz não é o centro, o Espírito Santo não é o centro, a palavra de Deus não é o centro. A palavra de Deus manda a gente avaliar em Jeremias 6. Então, meus irmãos, voltem para o caminho da cruz, porque o caminho da cruz é o caminho do triunfo, da glória eterna em Cristo Jesus. E fora do caminho da cruz, amados irmãos, é derrota. É derrota e declínio espiritual.
amados irmãos, a gente vê no geral e nas nossas vidas uma negligência. A palavra de Deus fala muito poderosamente sobre esse assunto, para mim e para você. Ele faz essa colocação maravilhosa aqui. Eu vou ler para os irmãos, Hebreus 2:1 diz: por essa razão importa que nós apeguemos com mais firmeza as verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Amados irmãos, nós temos ouvido as verdades, nós temos procurado a verdade. Preste atenção, a igreja, o que é a igreja do Deus vivo? Coluna e baluarte da verdade. E a verdade, em resumo de tudo, a verdade é Cristo, e fora de Cristo não há verdade. Jesus é a luz, é a realidade. Jesus é o caminho, mas é a verdade e a realidade. E Jesus é a vida, e tudo isso é sobrenatural. É um caminho sobrenatural, é uma realidade sobrenatural, é a vida sobrenatural, porque está falando de uma vida celestial. Está falando de uma vida que Deus nos colocou nas regiões celestiais em Cristo Jesus, para que possamos viver nesse mundo, meus irmãos, como peregrinos, olhando de cima, mas olhando para cima, avaliando nossas vidas à luz da palavra de Deus, se nós estamos permanecendo firmes na palavra de Deus, nos seus caminhos. Não tenha dúvida nenhuma que sempre houve necessidade de um avivamento, e já houve vários avivamentos. Nós tivemos 3 grandes avivamentos, mas fora outros locais. E é interessante, amados irmãos, que o objetivo do avivamento é revitalizar a igreja pelo Espírito Santo de Deus, é injetar nas nossas vidas uma porção dobrada do Espírito Santo de Deus, como diz Eliseu. Ele viu Elias, para Elias: eu quero a porção dobrada do teu Espírito. Se você é um homem cheio de Espírito, eu quero o dobro. Amados irmãos, não tenha dúvida nenhuma que os nossos pensamentos, as nossas emoções, as nossas afeições, a nossa vontade, a nossa mente, o nosso servir, o nosso caminhar, o nosso andar, a nossa adoração, a nossa alegria, ela vai ganhar um vigor muito maior quando Deus visita poderosamente a sua igreja. E nós precisamos urgentemente de uma visitação de Deus. Só você parar para pensar um pouco, irmãos. Você tem aquele apego para valer no relacionamento conjugal. Seus filhos, a igreja, a palavra de Deus, a oração. Talvez nós temos mais apego à nossa família do que a igreja, a palavra de Deus e a oração. Mas isso porque está uma distorção. O salmista diz: alegrei-me, como disseram, vamos à casa do Senhor. Congregar é uma alegria, mas parece que é um peso. É tanto um peso, amados irmãos, que nós deixamos para aprontar, para ir última hora, porque aquilo não é tão importante. Mas se nós vamos sair, nós vamos viajar, 1 hora, 2 horas antes, nós estamos prontos, mala pronto, tudo pronto no carro, vai embora. Seria as distorções que nós estamos vivendo, irmãos, da vida cristã verdadeira, vida cristã normal, distorções. Deus sempre está presente e sempre esteve presente no seu povo. Não muda. O povo está reunido, amados irmãos. O povo reunido é a hora mais tremenda das revelações de Deus para a sua igreja. Quando o povo de Deus está reunido. Também, amados irmãos, nesses tempos que nós estamos vivendo, que é tempos totalmente de ruína, no geral, é a maior oportunidade, amados irmãos, para Deus visitar, revigorar, vivificar, restaurar, revitalizar a sua igreja naqueles que têm e sentem a necessidade tremenda de ser revigorados pelo poder do Espírito Santo de Deus na sua vida. Nós temos algumas marcas do verdadeiro avivamento bíblico. No geral, fazendo um apanhado geral, meus irmãos.
se move, o que move as nossas vidas, amados irmãos, é uma vida de joelhos aos pés de Jesus. Nós estamos aos pés do trabalho, nós estamos aos pés da família, nós estamos aos pés dos compromissos, nós estamos aos pés de todas as coisas, mas não aos pés de Jesus. É uma oração intensa, fervorosa, persistente, que está falando e sabe para quem está falando e quem está ouvindo, e que Deus ama aqueles que o buscam com sinceridade de coração. É uma característica, meus amigos. Geralmente o avivamento começa na oração. Quando nós reconhecemos que a nossa vida pessoal, conjugal, familiar, na assembleia, no mundo, não está de acordo com o que Deus quer. Nós somos muito além, muito aquém daquilo que Deus quer. E que não há um regozijo no Senhor. A verdade, Ele está dizendo lá no Salmo 80, Senhor, reaviva-nos, para que nós não viremos as costas para Ti. Porque de um modo ou outro nós temos virado as costas para Deus. E quando nós viramos as costas para Deus, para onde que a igreja está olhando? Para o mundo. Olha a vida de Jesus, Salmo 16. A vida de Jesus é messiânica. Ele diz assim: o Senhor eu tenho sempre à minha frente. Isso quer dizer o quê? Que Deus sempre está diante dos seus olhos, do seu pensamento, do seu coração, da sua mente. Deus quer manifestar sua maravilhosa graça no meio do seu povo. Mas há uma resistência, há obstáculos internos e externos. Internos somos nós mesmos, nossas prioridades erradas, o nosso visão equivocada do que é o cristianismo verdadeiro, o que é espiritualidade, o que é uma vida espiritual diante de Deus, o que é uma vida celestial. Uma vida celestial que se alimenta do céu, que busca o céu, que tem visão no céu, coração no céu, as mãos no céu, o andar no céu, porque tudo para Ele vem do céu, porque sem mim nada podeis fazer. É uma vida de dependência, de rendição a Deus. Ora, meus irmãos, você sente necessidade? Você está contente com a sua vida espiritual? Está contente com a sua vida como marido em casa, como esposa, como pai, filho? Está contente? Como membros da Igreja de Cristo? Está contente com isso? E a pergunta que eu faço, e devemos fazer: Deus está contente conosco? Porque a alegria do Senhor é a minha força. Deus está contente com o nosso compromisso com Deus, a nossa consagração, santidade, piedade, uma vida sem mistura, uma vida santa. Deus está contente com isso. Não tenha dúvida nenhuma que quando Deus quer se manifestar, Ele começa a tocar no meu coração, no seu coração, um desejo pela visitação de Deus, pelo Espírito Santo de Deus. Há um inconformismo no coração, onde hoje o hedonismo é que domina. O que é hedonismo? Eu faço tudo que me agrada. Aquele que me agrada, eu sinto bem, está ótimo. Meus irmãos, Deus faz tudo para agradar a Ele, e nós devemos fazer tudo para agradar o nosso Deus. E o nosso Deus só se agrada quando a nossa mente, o nosso coração, o nosso serviço, o nosso andar, a nossa adoração está voltada tudo para o Seu Filho, nosso
ter um avivamento no nosso lar, no nosso casamento, nos nossos filhos, na assembleia, mas nós nos sentimos a necessidade pessoal de um avivamento. Começa por alguém, individual, e isso vai espalhando por toda a assembleia. Mas, irmão, a devoção em comum no seu local secreto de oração, a oração intensa, mas, irmãos, é um dos grandes manifestações do avivamento. Segundo, amados irmãos, é a fome intensa pelas coisas de Deus. Nós estamos satisfeitos espiritualmente? Você tem fome de Deus? Não falamos com nem o salmista, o Salmo 42? A minha alma tem sede de ti, Senhor, como a corça suspira pelas águas, a minha alma suspira por ti, Senhor. Sede e fome de Deus. O Flamengo traz isso para mim e para você, meus irmãos. Onde o Espírito de Deus está despertando uma fome, uma sede, uma necessidade de mais de Cristo, mais de Cristo, mais de Cristo em nossas vidas. Onde todas as mensagens e toda a Escritura que nós temos aprendido, que está na nossa mente, desça ao nosso coração e fleche o nosso coração. E haja uma separação daquele que é do Espírito, aquele que é da alma, para a glória de Deus. Amados irmãos, uma transformação profunda. Uma regeneração profunda para aqueles que são ímpios. Mas para os filhos de Deus, uma transformação profunda, crescente, visível, notável. A imagem e semelhança de Jesus, continuamente. Uma certeza intensa no coração. Irmãos, se nós perguntarmos para muitos dos crentes, tem certeza da salvação em Cristo Jesus? Te garanto que muitos vão dizer, não, Senhor. Eu estou tentando. Eu estou buscando. Amados irmãos, uma certeza. Eu sei quem tenho crido, que é poderoso para guardar o meu depósito. Eu sei. Eu sei. Eu sirvo um Deus vivo. Se Ele quiser me livrar, tudo bem. Mas se Ele não quiser me livrar, também tudo bem. Eu decidi no meu coração não me contaminar com a comida da Babilônia. Eu decidi. Não importa a consequência. Certeza absoluta. Amados irmãos, será que temos tido isso aí em nossas vidas? Uma gloriosa manifestação divina de Deus para a alma, restaurando a nossa alma doente, aonde nossas afeições que deveriam odiar o pecado, amados irmãos, nós estamos amando o pecado. Deveríamos amar a Deus. Deveríamos odiar o pecado. Deveríamos ser escravos da vontade de Deus. Tem sido escravo da vontade nossa e não de Deus.